Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora eu vou terminar a explicação da atividade sobre divisão de polinômios, fazendo e explicando o exercício 5 da página 119, tá? Após esse vídeo, vocês vão poder fazer todos os exercícios que eu passei para vocês, seguindo as explicações tanto que eu mandei no WhatsApp, quanto na plataforma, tá? Então, tá tudo no grupo e também na plataforma. Então, vejam os vídeos e vejam as explicações que eu coloquei, tá? Esse exercício, ele é bem simples. Ele pede para vocês continuar uma sequência, ó. Vejam aqui eu tenho uma sequência de monômios, tá? E ele está aumentando, ó. De 3 foi para 6, de 6 foi para 12, de 12 foi para 24. Então, eu vou ter que ver nessas duas sequências o que está acontecendo com elas e vou determinar os outros 3 termos, tá? Eu vou começar e vocês vão terminar. Primeira coisa, eu tenho que observar o que aconteceu, o que está acontecendo aqui do meu primeiro termo para o meu segundo termo. Então, o que aconteceu de um termo para o outro? De 3, eu fui para 6, tá? O que eu posso ver aqui, ó? Vou pensar de uma forma mais prática. A gente está trabalhando com multiplicação e divisão, certo? Então, eu vou pensar que aqui, de 3 para 6, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, eu fiz uma multiplicação por 2, tá? E o x? O que aconteceu com o meu x? Observe aqui, ó, que de 8, ele foi para 7. Então, o meu x teve uma queda, ok? Então, quanto que ele caiu? Ele caiu 1. De 8 para 7, 8 menos 1 é 7. Então, o meu x, ele pode ser elevado a menos 1, ok? E o y? O y, ele não aparecia aqui, ó, no primeiro termo, mas ele apareceu no segundo. Então, significa que aqui eu multipliquei também por y. Por que eu coloquei o x elevado a menos 1? Porque na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma os expoentes, certo? Então, se eu fizer aqui a multiplicação de 3x, eu multiplicar por 2x, 3x à oitava, certo? A menos 1 e y, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhuma letra e nenhum número, então eu apenas copio. X vezes x a menos 1, x à oitava vezes x a menos 1. A gente copia e os nossos expoentes vai ficar assim, ó, x mais menos 1, tá? Então, é o mesmo que x elevado a 7. 8 mais menos 1 é 8 menos 1. Menos com mais é menos, tá? Então, é x a 7. E 2 vezes 3 é 6. Então, vocês vão usar esse monômio que eu coloquei aqui embaixo, vocês vão continuar a multiplicação dele. Então, aqui no 24, eu também vou multiplicar por 2x a menos 1 e y, tá? E vocês vão ver, ó, por exemplo, aqui, ó, eu multipliquei por 2x a menos 1 e y. Então, de 6 vezes 2, 12. 7 menos 1, 6. Y vezes y, 1 mais 1 é 2, tá? Então, vocês vão ter que ver um pouquinho sobre multiplicação aqui de polinômios. Já no segundo, o que está acontecendo? Os meus números estão decrescendo, então significa que eu tenho uma divisão, tá? Porque, ó, de 2 eu fui para 1. Quando eu não tenho nada,
na frente da minha letra significa que eu tenho o número 1. De 9, eu fui para 8. E de 8, eu fui para 7. Vamos pensar assim, ó. Então, deste termo, eu tenho que chegar neste termo aqui, tá? Então, se eu dividir, então eu vou fazer a divisão de 2. 2 dividido por quanto que chega no 1? 2 dividido por 2. Eu tenho 1. M elevado a 9, quanto eu tenho que dividir para chegar em M elevado a 8? Eu divido só por M, porque aqui em cima é como se eu tivesse o número 1. E com N é a mesma coisa. De 8 eu fui para 7. Aqui, de 8 eu fui para 7, tá? Então, eu vou fazer aqui a divisão do ladinho para vocês verem, ó. 2M a 9, N a 8. Eu vou dividir por 2, M, N, tá? Então, 2 dividido por 2 é 1. M com M, M elevado a 8. Por quê? Vou puxar aqui do ladinho. Aqui em cima é como se eu tivesse o número 1. Então, vai ficar M, 9 menos 1. M igual a 8. Na divisão, a gente subtrai os expoentes, ok? Então, a gente vai subtrair os nossos expoentes. No N, é a mesma coisa. Então, vai ficar N elevado a 7, tá? Então, vocês vão usar esse termo que eu coloquei aqui para fazer a divisão aqui também, tá? Então, aqui vocês vão dividir por 2, M1, N1, tá? Não precisa colocar 1, mas quem quiser pode colocar. Por que aqui está representado em fração? Se eu dividir 1 por 2, é igual a 0,5. 0,5 eu também represento em fração, tá? Como a gente está usando letras depois do número, vocês vão utilizar a fração como a minha representação, tá? Não coloquem o número decimal, ok? Então, aqui, esse meio, vou fazer um parênteses aqui do ladinho. Então, este meio é igual a 0,5, tá? Mas eu represento ele em fração. Aqui, o 1,4, eu teria que dividir o 0,5 por 2. Se eu dividir 0,5 por 2, 1,4 é igual a 0,25, ok? E assim vocês vão dividindo, sempre por 2, por 2 e por 2, tá? Então, vocês vão fazer a representação aqui em fração do número, ok? Não em decimal, tá? Então, usem os termos que eu coloquei para vocês continuarem a sequência. Vocês têm que achar 3 termos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido.